ele, né, abençoar o nosso estudo bíblico. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos reunidos, Senhor, no Teu nome, para aprender da Tua palavra, Senhor, que é pura e eterna. Nós te pedimos agora, Senhor, a unção dos céus, que tudo aquilo que de alguma forma tenta atrapalhar essa reunião, venha cair por terra no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que tudo aquilo que é terreno, Pai, tudo aquilo que é carnal, seja arrancado do nosso meio. E que as revelações, Senhor, venham do céu sobre as nossas vidas, nos usando com poder e autoridade, Senhor. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos aprender da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento espiritual, para que assim possamos absorver da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos se lembram em qual número nós paramos? Nós terminamos o outro. Terminamos o 2, né? Agora vamos começar então aí no número 3, né? Capítulo 3 de Efésios. Agora nós temos mais uma caneta, né? Glória a Deus. Tem uma melhorada. Em nome de Jesus. Aí a gente começa a orar, já o mundo espiritual começa a queimar. O negócio é oração, né? Tremendo o poder da oração, né? Amém? Amém. Então vamos lá para nós refrescar, né, a memória. Amém? Amém. Carta aos Efésios, né? O povo que vivia na cidade de Éfeso, né? Uma carta pastoral, né, a qual escreveu o apóstolo Paulo. Uma carta que direciona, uma carta doutrinária, uma carta exortativa, uma carta ali que dá, né, uma direção para a igreja. Direcionou a igreja de Éfeso e direcionou, né, a igreja desde a antiguidade até o dia de hoje, ainda ela é uma carta pastoral. Amém? Estamos sendo instruídos pela palavra, porque a palavra de Deus diz, né? E nós devemos estar na doutrina dos apóstolos. Amém? Não é na doutrina do irmão Júlio, não é na doutrina do ministério A ou B, mas é na doutrina dos apóstolos que está contida onde? Na palavra de Deus. Amém? Então vamos começar ali, né? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, no capítulo 3 da carta aos Efésios. Aleluia. Pedi para a irmã Denise me ajudar, e a irmã Denise vai pegar para mim um pouco d'água. Obrigado. Né? Quem pode ler aí 3 versículos para nós começar? Vamos pegar a irmã Carol, aí a irmã Carol lê alto, né? Amém? Então lê para nós, irmã Carol. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que temos ouvido a dispensação da graça de Deus, e para convosco me foi dado, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, feito hoje vos escrevi. Amém? Então o apóstolo Paulo começa então ali, né, descrevendo a situação dele como servo de Deus. Paulo destaca a sua posição como prisioneiro de Cristo. Amém? Amém. Ele se considerou prisioneiro de Cristo. Ele entendeu muito bem que o sofrimento de prisão veio por causa do compromisso que ele assumiu com Deus. Amém? Vamos ler lá em Atos 9:15. Atos dos Apóstolos, né? Vamos meditar um pouquinho na Escritura, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Versículo 15. Quem achou já pode ler. E disse-lhe, porém o Senhor vai, porque
este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Então o apóstolo Paulo era um vaso escolhido pelo próprio Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas o maior laço de obrigação na vida de Paulo foi o seu próprio compromisso com Cristo, que incluía a sua missão de levar a palavra aos aos gentios, né? Aleluia! Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Quem são os gentios, irmão? Somos nós? Somos nós, não mais nós, agora nós somos a igreja, né? Os gentios são todos os povos a qual, né, não estavam ali debaixo da autoridade de Deus, né? Todos os povos que então não criam em Deus, que tinham deuses pagãos, né? Serviam ali a outros deuses, a deuses estranhos, enfim. Amém? Então, o apóstolo Paulo foi chamado para pregar para os gentios, convencer os gentios que Jesus Cristo era o Salvador de suas almas. Amém? Enquanto isso, ali estava, né, os demais apóstolos pregando para os judeus. Eles estavam pregando para os judeus, né? E o apóstolo Paulo foi levantado por Cristo Jesus para pregar àqueles que não conheciam a Deus. Amém? Glória a Deus, entenderam isso? Então vamos lá. Vocês se lembram que Jesus disse assim na sua palavra? Ele disse assim, né? Que ele veio pregar, né, as ovelhas perdidas de onde? De Israel. Mas ainda havia algumas ovelhas que não eram daquele aprisco. De quem que ele estava falando? Dos gentios. Mas ainda não era o tempo, né? Não era o tempo que Jesus veio para pregar aos judeus. Certo? Mas ele deixou ali no ar, né? Ainda existe algumas ovelhas que não são desse aprisco. Mas no tempo determinado ele ia chegar no povo gentil. Amém? Vamos lá. Então a palavra do Senhor diz: mas sua missão de levar a palavra aos gentios, nisso ele se sentiu devedor, por ter recebido gratuitamente a própria salvação, né? Então vamos lá. A salvação ele recebeu como? Gratuitamente, não por obras, né? Mas é graça, favor imerecido. É fé. Amém? Vamos ler isso então em Romanos 1, 14 ao 16. Vamos pegar um pouco a Bíblia hoje, né? Romanos 1, 14 ao 16. Irmã Lúcia. Romanos 1, 14 ao 16. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Aleluia. Mais um versículo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então não devemos nos envergonhar, né, da salvação em Cristo Jesus. Não devemos nos envergonhar do Evangelho da cruz, porque para os outros é escândalo, né? É escárnio. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? A cruz para alguns aí é algo banal. A cruz para alguns aí é algo, né, ali que não tem valor nenhum. Mas para nós é poder de Deus, porque lá na cruz Jesus nos garantiu a salvação pela fé. Amém? Eu quero frisar algo aqui, mais uma vez. Muitos acham que são salvos porque frequentam uma denominação, porque não usam um tipo de roupa específico, né?
ou porque não corta o cabelo, ou porque dão dízimo, dão oferta. A salvação não é por obra, a salvação é por fé. Amém? Nunca deixe ninguém dizer para você do contrário, porque senão a gente está levando Cristo a vitupério. O que é levar Cristo a vitupério? Alguém sabe? Crucificar Cristo de novo. Crucificar Jesus Cristo de novo, né? Então quem ali, né, diz que para ser salvo, né, tu tem que crer em Jesus e mais alguma coisa. Por exemplo, dar o dízimo, dar oferta. Eu creio, mas para a salvação eu preciso dizimar. Eu creio, mas para a salvação eu não posso cortar o cabelo. Eu creio, mas para a salvação eu tenho que usar saia. Não. Somente a fé. Somente a graça. A graça é o dom, né, que Deus deixou para o crente. Aquele que crê nele será salvo, como diz as Escrituras. É fé, é dom de Deus. Amém? Vamos lá. Deus dispensou a graça, confiando em Paulo para levar a mensagem salvadora aos gentios. Olha aqui que eu vou falar para vocês agora. Quando eu vim para essa localidade, né, quando eu vim para cá para pregar o Evangelho, é claro que eu nem me comparo a Paulo. Amém? Mas só para fazer um exemplo aqui. Quando eu vim para cá, muitos de vocês estavam na qualidade de gentios. Amém? Não conheciam a Deus, o Deus das Escrituras. Não conheciam Jesus como está escrito na palavra. Então o Senhor me chamou aqui para pregar aos gentios. Amém? No momento que Jesus Cristo ali, né, foi manifesto a vocês e pelo Espírito Santo de Deus, vocês foram convencidos do juízo, da justiça e do pecado. Nesse momento, Jesus Cristo foi gerado dentro de vocês para a salvação. Amém? Da mesma forma, o apóstolo Paulo foi ali, né, um pregoeiro do Evangelho de Cristo Jesus para os gentios, para que eles viessem a ser salvos também pela fé. Amém? Deus dispensou então a graça, confiando em Paulo para levar a mensagem salvadora aos gentios. Paulo compreendeu o mistério do Evangelho, porque Deus lhe deu um discernimento dos fatos anteriormente ocultos aos homens. Vamos ler o versículo 3 até o 5 de Efésios? A irmã Denise, se quiser ler. Vou pedir para os irmãos ler alto aí, para os irmãos que estão ao vivo ali, né? Os irmãos que estarão ali participando conosco depois aí, assistindo, né, essa gravação. Aleluia. Capítulo 3, versículos 5 e 6 de Efésios. Pode ler, irmã Denise. 6? 5 e o 6. O qual outro século não foi manifestado ao Capítulo 3, desculpa, pode ler de novo. Tá certo, pode ler. O qual outro século não foi manifestado ao Filho do Homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Mais um? A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aleluia, né? Então é o seguinte, né, irmãos? O apóstolo Paulo ali recebeu uma revelação de Deus, um ensinamento de Deus, ao qual estava oculto para todos os outros, né, que estavam debaixo da antiga aliança. Né? Ele mesmo, sendo doutor da lei, não tinha essa revelação, porque lhe faltava o que, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito, né? Espírito Santo. Amém? É Ele que nos guia a toda a verdade. Amém?
No momento em que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, Deus começou a mostrar para ele qual era o verdadeiro caminho para a salvação. Aleluia! Então, se você hoje, ali está andando no caminho, você hoje, tem ali vontade de orar, vontade de aprender a palavra, é porque o Espírito Santo de Deus está te dando força. Amém? Amém. Vamos lá. Paulo compreendeu o mistério do Evangelho, porque Deus lhe deu o discernimento dos fatos anteriormente oculto aos homens, Eu fiquei ali, fiquei maravilhado, que diz ali no versículo 6, a saber que os gentios, as pessoas que não conheciam a Deus, são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes das promessas em Cristo, pelo Evangelho. Aleluia, pelas boas novas. Por isso que é importante tu pregar a palavra para a pessoa, para que ela possa ser participante da salvação, assim como a igreja hoje está salva. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando ela está escrito, e o Evangelho ali, que as boas obras fazem a obra do Espírito Santo, que convence o homem, neste momento nasce um salvo em Cristo Jesus. Amém? Esta revelação não foi dada exclusivamente a Paulo. O Espírito a revelou aos apóstolos e profetas, que por sua vez repassaram o seu conhecimento a outros, A qual a gente leu ali os 5 e os 6. E hoje ainda o mesmo Espírito, ali se movendo no meio da igreja, se movendo no meio do corpo de Cristo, o mesmo Espírito Santo ali, pregando o Evangelho através dos vasos, através dos homens e das mulheres, dos santos da igreja, estão ganhando muitas almas para Cristo Jesus. É o mesmo Espírito Santo. Aleluia. Observação: apóstolos e profetas. O livro de Efésios esclarece o papel dos apóstolos e profetas no início da era cristã. Os apóstolos foram escolhidos por Cristo, receberam a palavra por meio do Espírito Santo e foram encarregados de levar o Evangelho ao mundo. Os profetas foram pessoas que recebiam revelações da palavra pelo Espírito Santo, muitas vezes servindo para edificar irmãos em vários lugares. Eram cargos temporários, mas essenciais nos primeiros anos da igreja, quando ainda não tinham a palavra completa em forma escrita. Na carta aos Efésios, Paulo fala do apostolado, os profetas 3 vezes, e usa a palavra apóstolo mais uma vez na saudação, no capítulo 1 e no capítulo 2, do 19 ao 20. Ele diz que a família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular. Ou seja, a igreja, a família de Deus tem um fundamento, É o ensinamento dos apóstolos, a palavra de Deus, mas fundamentada em Cristo Jesus. Amém? Toda a pregação ela tem que estar centralizada em Cristo Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe evangelho, que é as boas novas, se nós não apresentar Jesus para as pessoas. É um evangelho, ali carnal e terreno. Se Jesus não estiver na mensagem, ele é vazio. A mensagem é vazia e não surte efeito para a salvação. Amém? Amém. Vamos lá. Na carta aos Efésios, Paulo fala dos apóstolos, profetas 3 vezes e usa a palavra apóstolo mais uma vez na saudação. Ele diz que a família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular, Em Efésios 3, do 5 ao 6, a qual a gente já leu, ele diz que o mistério do Evangelho foi revelado aos apóstolos e profetas, para que os gentios pudessem participar da promessa em Jesus,
Em Efésios 4, 11 ou 12, diz que Jesus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres à igreja, para sua edificação e aperfeiçoamento. Aleluia! Então, o mesmo Espírito Santo ali que iluminou, ali os apóstolos no começo da igreja primitiva, também levantou profetas no meio da igreja. O mesmo Espírito Santo ainda impulsiona, o pregador a pregar a palavra de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Em todos esses casos, podemos ver os mesmos fatos, básicos. Jesus passou a sua palavra aos apóstolos e profetas para dar base necessária para a igreja. Sabemos que os apóstolos, testemunhas oculares de Jesus ressuscitado, Atos 1, 22 e 1 Coríntios 15, 8, morreram há muito tempo e que o dom de profecia ia desaparecer quando a mensagem completa fosse revelada. 1 Coríntios 13, 8, 13. Veja também Marcos 16, 20 e Hebreus 2, do 3 ao 4. Mas ainda temos todo o benefício do trabalho deles, a palavra escrita, para esclarecer a fé. João 20, 30, 31. E nos conduzirá à vida e à piedade. 2 Pedro 1, 3. A revelação de Cristo, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Judas 3. Ninguém hoje tem direito de revelar outra mensagem. Gálatas 1, 8 e 9. Nem de ultrapassar aquela já revelada no primeiro século. 1 Coríntios do 4 ao 6 e 2 João do versículo 9. Amém? Amém. Quero dizer para a igreja aqui algo importante. O que o irmão está tentando ensinar para vocês? Querendo ensinar com essa passagem aqui. Pega para ela o explica lá, eu acho, na outra sala. O que o irmão está querendo ensinar aqui? Ele está dizendo assim, que nós não precisamos de mais nada a não ser olha aqui, amém? Palavra de Deus. Amém? É isso que o servo de Deus está passando aqui. Que vocês entendam de uma vez por todas. Muitos estão correndo atrás de revelações. Muitos estão correndo atrás de profecia. Mas talvez, irmão, talvez isso não seja ali da parte de Deus. Porque o Senhor ali levantou homens, e mulheres na igreja primitiva para instruir a igreja com a palavra. Fechou-se o tempo, ali então, para que o Espírito Santo de Deus levantasse o servo de Deus para doutrinar a igreja. Nós temos hoje toda a verdade revelada na palavra. Amém? Eu tenho aqui um grande problema, irmãos. Muitas das vezes eu falo aqui na igreja. Muitas pessoas, quando recebem aí, o convite para vir na igreja, elas perguntam: quem é que vai vir na igreja? Quem é que vai vir pregar? Quem é que vai vir ministrar a palavra? Dependendo do pregador, não vem. Dependendo da pregadora, não vem. Por quê? Porque elas estão atrás do quê? De revelação. Atrás de profecia. Mas a maior revelação está contida na palavra de Deus. É da palavra que nós precisamos nos alimentar. Quantas pessoas receberam aqui nessa congregação muitas revelações, muitas profecias e já não estão mais no meio da gente? Responde para mim aí. Não é assim que acontece? Vem atrás da revelação, recebe a revelação, chora, esperneia, pula, E quando chega ali o momento de firmar os passos em Cristo Jesus, o que acontece? Vão embora, porque não estão firmados na palavra. Amém? Amém? Vamos lá. Paulo foi feito ministro conforme a graça concedida pelo poder de Deus. Como é que ele foi ali feito ministro?
Conforme a graça. O que é graça mesmo? Favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor dá de graça. Não há nada aqui de glória para o Paulo. Ele se descreve como um ministro, né? Do grego, diáconos, servo. Esta não é a palavra de exaltação ou de autoridade, mas de serviço. Ele fala da graça concedida. Já disse que foi lhe dado o privilégio de servir como prisioneiro. Em todas as passagens, Paulo fala de graça concedida em termos de sacrifício, sofrimento, perseguições, né? 2 Coríntios 8, do 1 ao 7. Filipenses 1, 29. Ele participou abundantemente de tal graça. Vamos lá? Recebemos então o dom de Deus, que é a sua graça, amém? Mas a graça na obra de Deus é só pregar? É só louvar? Quem estava aqui no último sábado? Você se lembra o que a pregadora falou aí ou não? Irmã Carol, você lembra da mensagem? Fala aí. Qual é que é o tema da mensagem? Irmã Denise? Tema da mensagem? Águia. Tema da mensagem, não? E a pregadora lembra? Pegou, né? Ele pegou, né? Qual é que é o tema da mensagem? Não vou precisar escrever, né? Lembra? Amém? Como é que está escrito ali? Tua graça me basta. A tua graça me basta. Vamos lá? E aí ele falou, né? Sobre os açoites, perseguições, sobre as aflições, né? Os medos. Mas em tudo ali, né? Sofre as aflições, sofre ali os trabalhos, as prisões. E quando ele pediu que afastasse dele o espinho da carne, o que o Senhor falou para ele? A tua graça, né? A minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. Aleluia? Foi isso ou não? Coloquei errado aqui. É a minha graça. Sofre as aflições, né? A minha graça te basta. Amém? Desculpa. Minha graça te basta. E aí o pessoal, quando começa a apertar, começa a dar uma lutinha, né? Já não entende mais o conceito de graça. Não é assim que funciona? Querem receber todos os privilégios da graça, mas não querem fazer nada de graça. Se não tem, quem sabe aí, né? A prata já não entende que isso aqui é servir. Para receber a graça, tu tem que ser servo. Pega a revelação aí. Às vezes eu estou trabalhando e fico pensando, né? Tenho um emprego, eu, a minha esposa, né? A gente pode escolher o alimento, né, para a gente comer, né? Graças a Deus. A gente tem um carro para se locomover e aí a gente agradece a Deus todo dia, né? Temos que agradecer, né? Temos que aprender a agradecer. E se isso tudo for nos tirado, será que a gente vai agradecer? Né? Isso eu penso todos os dias, né? Trabalhando, né? Que a gente aí com o protetor, né? Com aquele barulho, né? A gente fica pensando em umas coisas, né?
e aí eu lembro, né, de tudo, né? Mas aí me volta lá atrás, né? Me volta lá atrás porque quando eu não tinha, né? Não tinha carro, tanto eu quanto a Lúcia, a gente tinha que ir a pé, né? Vinha lá pelo meio do campo, né? Vinha lá de Efigênia no Milton ali para fazer o nosso rancho lá no Barreiro, né? Depois eles levavam nós para comprar nosso... Trabalhava no matinho ali, né? De sol a sol, né? Lá atrás, lá, né? Mais um pouco lá no passado, lá. Quando comia um arroz com um arrozinho branco com tomate, um arrozinho branco com couve, às vezes não tinha pão para tomar um café, não tinha o café, tinha que ser um chá, né? Aí volta lá atrás, e eu me lembro porque eu passei por isso aí, né? Então, acredito que hoje estou, né, um pouquinho melhor, graças a Deus, né? Glorifico a Deus todos os dias por causa disso. Mas se eu voltar lá atrás, se Deus, né, for da vontade dele e tirar tudo que hoje eu tenho de bom, né, vamos dizer assim, né, para estar aqui nessa terra, né, eu acredito que eu vou passar, né? Aleluia. Acredito que eu vou ter forças para glorificar, para estar glorificando, mesmo se não estiver nada, estar glorificando o nome de Deus. Mas tu sabe por que tu vai conseguir passar? Porque agora, irmão, tu tem um Espírito Santo de Deus, né? Né? Sim. Aí eu te digo para ti, ó. Hoje em dia, né, nós vemos um pessoal do Evangelho, tá? Crente, de modo geral, que não querem ter uma vida de oração, não querem ter uma vida de estudo da palavra, não querem ter uma vida de comunhão com a igreja, né? Com as coisas de Deus, as coisas do céu, né? Não querem ter ali aquela comunhão espiritual, né, do corpo de Cristo. Será que consegue passar quando a luta chegar? Está entendendo? Será que consegue vencer quando a luta chegar? A primeira lutinha já... Vai conseguir dizer assim, olha, a tua graça me basta? Vai conseguir dizer, Senhor, né? Eu glorifico o Senhor, né? Na dificuldade, na bonança. Se no bem, né? Muitas das vezes não consegue dar glória a Deus. Tá tudo não bem, consegue, né? Sabe, ele manifestar o amor por Cristo com as coisas boas, né? Sem passar necessidade. Imagine na dificuldade. Mas em tudo a palavra do Senhor diz também que Deus não dá um fardo maior que nós não podemos carregar. Mistério do Evangelho, o amor de Cristo por nós, né? Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Paulo se sentiu privilegiado por poder pregar o Evangelho aos gentios, né? Está ali, né, no versículo 8. Eu vou ler com vocês aqui. A mim, o mínimo ou o menor de todos, né? Como é que está na tua Bíblia, irmão? O mínimo. O mínimo. Na tua, irmã, como é que está? O mínimo. Na tua, irmã. Carol. A mim, A irmã Denise, 3:8. Efésios 3:8. Então lembra nós aí que quer saber como é que está a tradução. Efésios, O mínimo também. o mínimo. Em outras traduções está o menor, né? A mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém? Amém. Então, aí eu te digo uma coisa. Sendo o apóstolo Paulo, né, um dispenseiro dos mistérios de Deus, ele se auto-intitula o menor. O que sobra para mim e para você? Né? E tem uns aí que acham que são o último biscoito do pacote, né? Amém? Amém. As insondáveis riquezas de Cristo, né? A palavra grega traduzida em insondáveis aqui aparece apenas uma outra vez no Novo Testamento, em Romanos 11:33. Paulo fala sobre os insondáveis juízos de Deus. Em Efésios, ele falou sobre toda a sorte de bênção espiritual em Cristo e a suprema riqueza da sua graça,
comentou sobre as riquezas da glória da sua herança nos santos, ainda falará sobre o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Né? Vamos ler ali 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que tu vai fazer para ser cheio de Deus? Olha ali. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Aleluia. Comentou sobre as riquezas da glória da sua herança dos santos, e ainda falará sobre o amor de Cristo, que excede todo entendimento. As riquezas de Cristo realmente ultrapassam a compreensão do homem. Paulo foi abençoado em poder falar dessas riquezas, e nós também. Eu sempre falo aqui com os irmãos, a maior alegria que eu tenho é de poder pregar a palavra de Deus. Né? Eu vejo assim o ministério do apóstolo Paulo, né? Ele era um perseguidor da igreja. Né? Ele prendia, espancava e mandava matar. E ajudava a matar. Né? Eu vi ali no começo ali, de Atos dos Apóstolos, mataram o diácono, né? Ali o irmão Estevão apedrejado, e Paulo estava ali, deu o seu aval, segurou as roupas ali daqueles que iriam atirar as pedras, né? E ali ele viu, né, o servo de Deus com sangue escorrendo na sua face, olhando para o céu e ainda falando ali as mesmas palavras que Cristo Jesus disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E morreu ali o servo de Deus, e Paulo se alimentou daquele sangue ali, né? E ficou mais cheio de ódio ainda pelos cristãos. E foi buscar em Damasco uma carta branca para perseguir e matar todos os cristãos que iam se convertendo. E no meio do caminho ali ele teve um encontro com Jesus. Nem se compara a minha conversão com a conversão do apóstolo Paulo. Mas eu também fui um perseguidor da igreja de Cristo. Não queria saber de crente, não queria saber da obra de Deus, não queria saber da palavra de Deus, falava mal dos crentes, né? Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E o Senhor me fez ali pregoeiro do Evangelho. Né? Então eu fico muito feliz com essa oportunidade que o Senhor nos deu de compreender as Escrituras e de hoje também poder pregar a palavra de Deus. A sabedoria de Deus se torna evidente pela igreja. Amém? Quem conhece a sabedoria de Deus? Principado e potestades, seres e autoridades espirituais. Como é conhecida essa sabedoria? Por meio da igreja, observando como Deus uniu velhos inimigos no mesmo corpo, demonstra para todos a sua sabedoria. Vamos ler lá João 17? João capítulo 17. Evangelho de São João, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. 17:20. Amém. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, pela morte de cruz, pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus, não existe mais, né, somente o povo de Israel. Existe agora a igreja, o corpo de Cristo, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Deus unificou para a salvação todos os povos, não somente o povo de Israel. Amém? Amém. Tremenda a palavra de Deus, né? O
O que é conhecida a sabedoria de Deus. A igreja do Senhor não mostra a sabedoria humana, e sim a divina. A igreja não é placa, né? A igreja não é prédio, a igreja não é ali, né? Madeira, não é uma casinha. A igreja somos nós. Aonde tiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali eu estarei. Disse Jesus Cristo. Então, quando nós nos reunimos no nome dele, ele está no nosso meio, e nesse momento, ali se forma o corpo de Cristo, a igreja. Aleluia. De novo, Paulo afirma que tudo que Deus tem feito segue um plano eterno realizado em Jesus Cristo. Aleluia. Em Cristo temos ousadia para nos aproximar do Pai. Amém? Outrora, igreja, sem Jesus Cristo, se tu não tivesse na lei mosaica, né, de Moisés, nós não poderíamos ter contato algum com Deus, por causa dos nossos pecados. Mas pelo sangue de Jesus hoje, nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos e falar face a face com Deus. Aleluia. Acesso ao Pai, né? A palavra acesso aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. 2 delas em Efésios, capítulo 2, versículo 18, e Efésios 3 e 12. E a outra em Romanos 5, 2. Em todos os casos, o acesso é por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai e à sua graça. Não tem outra forma. Aleluia. Com essa confiança em Cristo, Paulo incentivou os efésios a não desistir. As tribulações dele poderia ser motivo de desânimo e falta de coragem. Poderia ser consumido pela tristeza em ver o amado apóstolo sofrendo. Atos 20, do 36 ao 38. Poderiam desmaiar com medo de tribulações iguais a dele. Hebreus 10, do 32 ao 39. Tribulações, porém, não devem ser motivo para abandonar a fé. Ao contrário, deve fortalecer a nossa fé. Vamos ler lá Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Leia comigo nessa noite a palavra de Deus. Está no finzinho lá, antes de Judas. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 1. Pode ler aí quem achou. 1, 2. 2 ao 4. Isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quanto enfrentastes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Olha que tremendo isso, ó. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentarem várias tentações. O Senhor está dizendo através do servo ali: tenha alegria quando você se enfrentarem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então, no momento desse processo, no momento que você estiver passando por essa dificuldade, o Senhor está te provando, né, para que venha operar na tua vida a paciência. Aí você pede, né? Você pede paciência para Deus, né? Como é que Deus vai te dar paciência, Virgílio? Ele vai te colocar no fogo. Ah, tu quer paciência? Quer ser mais paciente? Então Deus vai colocar uma pessoa, quem sabe, muito especial do teu lado no trabalho, né? Até dentro da tua casa,
um vizinho, né? Deus vai colocar para operar a paciência na tua vida. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. As tentações, as perseguições, as lutas não devem ser motivo para nós abandonar a obra de Deus. Amém? Amém. Aí eu te pergunto para ti, se você abandonar a obra de Deus hoje, vai parar as lutas? Hã? Irmã Carol? Irmã Lúcia? Vai continuar, mas também, sem Deus. E sem Deus ainda, né? Se com Deus não está fácil, imagine sem a presença de Deus. Imagine sem oração. Imagine sem a presença, né, do Espírito Santo na nossa vida. Sem a alegria de nos refugiarmos, quem sabe, no meio do povo de Deus. Porque quando nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, nós estamos refugiados no mundo. Eu sempre falo, vai que Jesus volte bem no meio de um culto. Glória a Deus, Né? Não tem uma maior possibilidade de nós subir com Ele? Se nós estiver escondido em Cristo? Mas vai que Jesus volte e você está naquele dia de desviar, fora do caminho, num bar, numa festa, ou simplesmente ficou em casa, mexendo no celular. E Jesus aparece de repente como um ladrão na noite e leva a sua igreja embora. Né? Qual é a porcentagem e a possibilidade de você ficar para trás? É muito grande. né? Muito grande. Então, eu sempre falo também uma coisa. Quem escolheu desviar nesses últimos dias aí, escolheu a pior época para fazer isso. Porque os sinais já se completaram. Falta só o arrebatamento da igreja. Não falta mais nada. Tem pessoa que está esperando o anticristo. Não, o anticristo é depois. Depois que a igreja for tirada dessa terra aqui, começa aí, né, a última parte das dispensações. E aí, meu amigo, aquele que não aguentou a perseguição, a luta, a dificuldade, que simplesmente virou as costas achando que ia melhorar, vai começar a grande tribulação. A grande tribulação. Tu te sente atribulado no dia a dia ou não? Cansado, injustiçado, perseguido, caluniado, defamado, né, lutado. Jesus falou que ia ser assim. Jesus não é mentiroso. Jesus avisou ou não avisou? No mundo, ele avisou. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uns que já emendam o versículo, e vós vencereis também. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas nós podemos entender que também somos vencedores. Porque aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém? Então o Senhor deixou bem claro para nós que padeceríamos perseguições. E seríamos afrontados, né? Caluniados por amor do seu nome. Antes nós era caluniado, defamado por amor do quê? Da nossa carne, da nossa vontade. Tinha algum lucro no mundo espiritual isso? Não. Mas hoje, quando você é caluniado e defamado pelo nome de Jesus, você está juntando tesouro no céu. Lá vai aquele crente de novo, podia estar em casa, né? Botou a Bíblia debaixo do braço e ó. Lá vai aquele crente, o que quer na igreja? Esse calorão brabo aí, né? Sábado passado, eu acho que foi o dia mais calor do ano, não foi? O suor corria, né? Imagina esses loucos, o que esses loucos estão fazendo? Tinha um até de terno, outros de gravata. Eu troquei 3 vezes de camisa. Já pensou? A primeira pingava ali na porta. Isso que eu tava na porta, lá fora, né? Mas vamos fazer uma analogia aqui. Tu imagina aquele dia. Tava calor aqui, imagina aquele dia. Para alguns,
Onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Né? Mas são tudo louco. Como é que nós começamos a ler aí a Bíblia? Como é que foi a primeira palavra que foi lida? Para aqueles, né, que não têm a presença de Deus, a pregação do Evangelho, a pregação da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Quem dera Jesus pegasse nós num sábado daquele ali, adorando a Deus, né? A salvação não é por obras, não é por nós estar aqui, mas nós estávamos aqui porque nós queríamos o dono da glória. A presença dele está no meio do povo de Deus. Amém? No meio da angústia, da perseguição, das aflições, do calor, né? Dos intempéries do tempo. Às vezes a gente tem que sacrificar as coisas, irmão. Né? Renunciar a muita coisa para fazer a obra de Deus. Podia estar em casa, como eu falei, podia estar aí, né? Quem sabe fazendo as nossas vontades, as nossas coisas, né? Saindo, passeando, mas nós queremos a presença de Deus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo aqui, então, ele traz para nós um ensinamento muito importante. Servir a Deus nas suas dificuldades, nas suas angústias, né? E não desanimar. Tem dia que a gente desanima, sim ou não? Desanimou? Bate a poeira dos pés, né? Te recompõe rapidamente, te coloca de pé, olha para a cruz de Cristo e persevera. Jesus está às portas. A qualquer momento. Tem dia, irmãos. Tem dia que a carne não quer nada, irmãos. Essa é a verdade. Uma vez eu estava lendo aí alguns escritos meus lá no começo da obra. Lá no começo da minha chamada. Eu me lembrei do pastor Julião. Que eu preguei uma mensagem um dia e da mensagem estava esboçada, esse é um esboço. Ore quando você não quiser orar. Jejue quando você não quiser jejuar. Leia quando você não quiser ler a palavra. É o melhor momento que tu deve. No momento que tu não quer orar, esse é o momento de orar. No momento que tu não quer jejuar, esse é o momento de jejuar. No momento que tu não quer ler, este é o momento perfeito. Porque daí você vai vencer a tua vontade. Vai fazer a obra de Deus. Amém? Amém? 10 anos faz que eu escrevi esse esboço. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Próxima quarta-feira, né? Nós queremos estar ali chegando no capítulo 4 e para o ano que vem teremos no final do capítulo 5 e o capítulo 6. Né? Vamos estar terminando então só em 2024 a carta aos Efésios. Amém? Amém. Peço que os irmãos leiam, releiam, meditem, né, nessa carta pastoral, a qual nos direciona, né, uma fé mais avivada. Aleluia? Amém? Vamos orar? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos uma vez mais na Tua presença, crendo no Teu poder e no Teu amor. Pedimos a Ti nesta noite, Senhor, que o Senhor nos ajude a perseverar até o final, Te servindo, Senhor, como diácono, Te servindo, Senhor, como servo de verdade, no meio das tribulações, das angústias, das perseguições, que nós venhamos ser, Senhor, fortes, valentes, Senhor, para que Tu vejas em nós o brilho do Espírito Santo, para que Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, e que possam ver realmente, Senhor, e dizer, lá vai o servo de Deus. No nome de Jesus, ó Pai, quero ser luz do mundo, sal da terra, quero estar, Senhor, sempre à Tua disposição, Pai, sendo Teu servo, guiando o Teu povo, Senhor, à verdade, guiando o Teu povo ao Evangelho da graça, guiando o Teu povo, Senhor, para a salvação em Cristo Jesus. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.
Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém.